Oi, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Estou aqui, então, mais uma quinta-feira. Semana passada foi na sexta, mas as aulas de português, como eu tinha comentado na última aula, vão se manter na quinta. Só na semana passada, então, que tivemos problemas e a gente trocou, então, com literatura. Literatura foi na quinta-feira e português foi na sexta. Ok, pessoal? Eu vou esperar ainda um pouquinho mais, até as 20h35, para começar a aula, porque eu sempre faço isso de deixar passar uns 5 minutos, o pessoal ir entrando e tudo mais. Então, sintam-se bem à vontade, vão entrando, vão se confabilizando. Hoje já o desafio compartilhou, então, uma foto do que seria a aula de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre palavras. Olha só que loucura, né? A gente vai falar sobre palavras. Muito show, né? Vamos só esperar um pouquinho, então. Vou entrar. Pode ir entrando. Daqui a um minutinho, então, começamos a falar sobre palavras. Olha só que loucura. Muito show, né? Quero saber se vocês viram, então, o memezinho ali. Foi compartilhado no desafio, que já estão preparados, então, preparados para a aula de hoje. Já já, então, a gente começa. Olha, 35. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. E vamos começar nossa aula. Quero saber quem já está pronto. Já está de boas. Então, bora lá, galera. Vamos lá, então. Vamos dar-lhe. Vamos dar-lhe. Só carregar aqui. Aparecer, então, o PowerPoint com os dados da aula de hoje. Espera que deu uma travadinha. Deu. Todo mundo vendo, então, aí. Queridíssima Inês Brasil e a Gretchen, então, sempre avisando, então, são as duas chaves das aulas de português e linguagens do desafio. Então, aparecer essas duas mulheres maravilhosas, memes brasileiros. Então, vamos adiante, né? Vamos saber o que a gente vai estudar agora, né? Como, então, já tinha dito no post que a gente fez hoje à tarde, a gente vai falar sobre a palavra. Visto que nas duas últimas semanas, na semana passada principalmente, a gente falou o quê? A gente falou sobre o início, então, da estrutura da língua. A gente falou sobre fonemas. Lembrem o que é fonemas? Então, fonema é o som, mas qualquer som? Não, não é qualquer som. Aquele som que tem, então, traço distintivo na língua.
E a gente também viu sobre morfemas. O que é morfema? Morfema, então, é a menor parte da língua que contém significado. Olha só que loucura, né? A menor parte da língua é o fonema, mas a menor parte da língua com significado é o morfema, né? Viu que só show. Mas agora vamos entender, vamos estudar o que é palavra. E por que a gente tem que estudar e entender o que é palavra? Palavra, todo mundo sabe o que é. A gente sabe que textos são feitos com palavras, a nossa fala vai ter palavras, mas como é que a gente define palavra? Como é que a gente consegue definir palavra? Então é isso que a gente vai ver agora. A melhor definição, então, para palavra, que explica, então, totalmente todas as propriedades, que engloba, então, todos os dados do que é palavra, é o seguinte: é a unidade mínima com som e significado que pode, sozinha, constituir enunciado. Forma livre mínima, vocal. Então, né, agora o Rômulo falou, então, leu então essa coisinha aqui, mas vamos entender então por que esse enunciado, por que essa definição ela é a melhor definição de palavra. Quando a gente pensa então unidade mínima, então é o mínimo que a gente tem, tá? Certinho, com som e significado, que a gente pode então constituir enunciado, ou seja, só falando a palavra a gente consegue entender o que ela quer dizer. Certo, pessoal? E por que então palavra é diferente de morfema? Morfema, então, vai ser uma unidade mínima com significado e com som, porém, sozinho, o morfema não constitui enunciado. Ok? E é por isso que é a forma livre mínima e é um vocábulo. Certo? Então, sempre quando a gente pensa em palavra, a gente pensa em vocábulo, a gente pensa em léxico. Então, palavra, lexema, vocábulo. Mas agora vamos entender, vamos adentrar sobre o que então é esse mundo de palavras. Como fez uma baita história, fez uma publicação ali muito legal, muito show. Valeu, Gil, por publicar essa publi ali com a Inês Brasil, topíssima. Mas vamos então entender por que palavra a gente tem que estudar e por que é tão importante, tem essas várias disseminações e tudo mais. As palavras, então, elas são divididas em classes, que são as chamadas classes gramaticais ou classes de palavras. Classes de palavras, né? Ah, tá, pois é. Classe de palavras, né? Classificação de palavras. Mas por que, então, que as palavras elas são divididas em classes? Ah, mas eu vou dizer para vocês. Os fonemas são divididos em fonemas consonantais e fonemas vocálicos, que são aqueles fonemas de som de consoante, aqueles fonemas com som de vocal. E também vão ter os fonemas e tudo mais, que a gente não precisa, então, entender direitinho cada um deles. Morfema também, a gente vai ter diversos tipos de morfema. Porém, palavra a gente, então, classifica em classes. E por que, então, classe de palavras? Classe de palavras. Por quê? Porque as palavras, quando a gente começa, então, a pegar um texto, a gente vê ali um texto e a gente começa a querer classificar essas palavras. Essas palavras, então, elas vão ter, dentro da sua estrutura, dentro da sua forma de apresentar, então, elas vão ter características da sintaxe, então, na frase, que faz a gente entender qual classe de palavra é cada uma. Por isso que, então, tem essa classificação e essa classe. Por que classe? Porque, então, tem diversas palavras no nosso vocabulário que a gente, então, consegue, então, classificar. Por isso que a gente fala, então, classes de palavras. As classes de palavras são duas, são divididas em duas. Quais são, então, essas duas classes de palavras que a gente tem? E elas, inicialmente, são divididas em duas, porque depois elas se destrincham, assim, e a gente vai ver todas hoje, mas depois, nas próximas aulas, a gente vai ver, então, um pouco de cada uma mais detalhadamente. Ok? As classes de palavras, elas são divididas em duas, como eu falei, são as classes de palavras variáveis e são as classes de palavras invariáveis. O que seria, então, uma classe de palavra variável e uma classe de palavra invariável? É o que a gente vai ver a seguir, depois de ler esse meme, porque eu coloquei esses memes. Esses memes têm lá o seu sentido, então, dentro da estrutura. Então, gosto da língua portuguesa porque qualquer verbo sucedido por objeto direto automaticamente vira gíria de safadeza, né? Por exemplo, escovar o caminete, acariciar elefante, montar o avestruz, ralar o chinelo.
pegar a goiabeira, pentear o arcebispo. Se tiver um verbo, um objeto direto, a gente já pensa em besteira. Então, ó, só dar uma contextualizada aqui, que a gente vai ter, então, verbo, objeto direto, a gente vai ter que entender tudo isso, então, para a prova do Enem. Mas vamos voltar, então, classe de palavras. A gente tem, então, essas duas divisões maiores, que são as classes de palavras variáveis e as classes de palavras invariáveis. Vamos começar por elas, ok? As classes de palavras variáveis. Quando a gente tem variáveis, então, palavra variável, a gente pensa o quê? Classe de palavras variáveis são as classes de palavras que variam. Tadã! Porque o óbvio precisa ser dito, pessoal. Então, classes de palavras variáveis são aquelas palavras, então, que variam. Mas variam em quê? O que é essa variação? A variação linguística? Não, também, né? Porque toda a nossa fala, então, é variação linguística. Mas classe de palavras variáveis, então, essa variação das palavras, essas variáveis, então, essas diversas formas, então, a variação, então, da mesma palavra, elas têm, então, 3 tipos de variação. Então, elas variam em 3 tipos: gênero, número e grau. Por isso que a gente tem aquele ditado, não sei se vocês já escutaram, me lancem aí nos comentários se vocês já escutaram esse ditado. Concordo com o que tu disse em gênero, número e grau. Concordei super, topíssimo, né? Então, gente, quando alguma pessoa fala concordar em gênero, número e grau, a gente está falando o quê? De concordância nominal. Então, a gente está concordando todas as palavras da frase no mesmo gênero, no mesmo número e no mesmo grau. Viu só que loucura? Mas vamos entender, então, o que seria o gênero, número e grau. O que seria uma variação entre gênero, variação entre número e variação entre grau. Variação de gênero, a gente vai ter duas. Quando a gente pensa, então, gênero de palavras, deixa eu pegar aqui uma coisa para riscar. Quando a gente pensa em gênero de palavras, a gente vai ter duas aqui: o masculino e o feminino. Então, a gente vai ter aqui, ó, masculino e feminino. Então, quando a gente tem masculino e feminino nas palavras, a gente consegue falar, então, o menino, a menina. Então, a gente tem a palavra menino e a gente variou ela em 2 gêneros, no gênero masculino e no gênero feminino. Viu só que loucura? Então, classe de palavras variáveis, a gente já sabe, então, que menino é o quê? Se enquadra, então, na classe de palavras variáveis. Por quê? Porque pode ser menino e pode ser menina. Né? Menino, menina, menina, menina. Não, mas eu não gosto muito desse cara. Mas vamos entender, então, melhor, então, o que seria, então, essa variação de gênero, que é, então, palavras que são no masculino e palavras que são no feminino. Ok? Então, essa, então, é a variação de gênero. Então, são essas variantes de gênero das classes de palavras variáveis. Variação de número. A gente também vai ter, então, 2 formas de variação. A gente vai ter, então, número. Quando a gente tem um só, a gente sabe, então, quando a gente tem uma pessoa ou uma coisa qualquer, a gente vai ter o quê? Uma no singular. Então, aqui, ó, de novo, eu vou dar uma rascadinha. O número a gente vai ter, então, 2 formas, que é o singular e... Gente, é horrível escrever isso aqui. Estou escrevendo em cima do meio. Singular. Então, a gente vai ter as palavras que vão estar no singular, ou seja, uma coisa só. Então, todas as palavras que a gente tiver, então, essa flexão de número, as palavras vão ser divididas, então, em singular, quando a gente tem uma coisa só, e quando a gente tem mais de uma coisa, ou mais de uma pessoa, a gente vai ter o quê? Plural. Então, as classes de palavras variáveis, elas também vão variar em número, em singular e plural. Plural. Gente, adorei essa tecnologia. Tudo bem que eu não estou usando direito, mas... Plural. Então, quando a gente tem
variação de número, a gente vai ter as palavras que vão ficar no singular e as palavras que vão estar no plural. Por exemplo, então, o menino. O menino está o quê? Quantos meninos a gente está falando? A gente está falando de um menino só. Então, o menino está, então, variando em gênero masculino e número singular. Viu só que loucura, né? Ou a gente também pode ter os meninos, ou os 3 meninos, ou os 4 meninos, ou tanto faz. Se tiver mais de um, já é plural, a gente vai ter que colocar o S. Viu só que show? Então, classe de palavras variáveis, então elas variam em gênero, são aquelas palavras que a gente pode, então, flexionar tanto no masculino quanto no feminino. E a gente pode flexionar, então, tanto no singular quanto no plural. E também a gente tem o grau. O que é o grau? Bobo, grau, não sei o que no grau. Não é esse tipo de grau que a gente está falando. O grau que a gente está falando, então, na classe de palavras variáveis, são o aumentativo e o diminutivo. O menino, o menininho. A menina, a menininha. Então, ó, o menino, o meninão. A menina, a meninona. Então, variação de grau, então é o aumentativo e o diminutivo. Eu não vou escrever aumentativo e diminutivo, porque são palavras muito longas e eu já fiz uma rescalhada desgraçada nesse slide, então vamos adiante. Classe de palavras variáveis, então, vão ser essas que vão variar em gênero, número e grau. Vamos flexionar, então, em gênero, número e grau. Perfeito, pessoal? Então, com alguma dúvida, vamos seguir adiante, então. A partir de agora, a gente então vai ver quais são essas classes de palavras variáveis. Quais são essas classes, então, que vai ter essa variação de gênero, ou número, ou grau, ou gênero, número e grau. A primeira delas é quem? O substantivo. O que é o substantivo? Substantivo é a palavra, ou as palavras, que nomeiam os seres em geral. Substantivo, então, no caso, é o quê? Nome. Não, quando a gente pensa em substantivo, a gente vai pensar o quê? No nome das coisas. Então, sempre vamos fazer essa ligação, ó. Substantivo, nome. Então, todas essas palavras que nomeiam seres, tanto em geral quanto específicos, desde então objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. Então, todas essas palavras, então, que então fazem o quê? Nomeiam os seres, ou os objetos, ou tudo mais. Então, tudo isso que nomeia, então, tudo que é nome é substantivo. Exemplos a gente vai ter Ana, é um substantivo. Brasil, substantivo. Beleza, substantivo. Beleza aí. Não. Ah, beleza, né? Chama beleza. Então, são exemplos do quê? De substantivos. Quando a gente tem, então, um nome. Então, sempre pensa substantivo, nome. A gente pode ter a Ana. A gente pode ter o ano. Não, a gente não pode ter o ano. Mas a gente também vai ter flexão do substantivo. Em gênero, masculino e feminino. Número singular, plural e grau, aumentativo e diminutivo. Ali na Ana. A Ana já é, então, um substantivo feminino. Por si só, então já tem a flexão do feminino. Número, a gente pode ter a Ana, a gente pode ter as Anas. Então, a gente pode ter no singular e no plural. E a gente pode ter a Aninha e a Anona. Ah, anão não, né? Anão aí já muda de palavra. Então, ó, anão. Então, a gente pode também ter no aumentativo e diminutivo, ok? Beijo, Ana! Vai acompanhando aí nos comentários. Então, substantivo é a primeira classe de palavras variáveis que a gente aqui, ó, consegue deduzir, então, que é a classe de palavra que faz o quê? Dá nome às coisas. Aí aqui a gente vai ter essa tirinha maravilhosa aqui, que diz assim, ó, reduza a 800 km, reduza a 500 km, reduza a 10 km. O pessoal pensa o quê? Que reduza o quê? Reduz é um verbo, para tu, então, reduzir a velocidade. Aí a gente vai ver que é um quê? É um substantivo, bem-vindo a reduz é uma cidade. Então, ó, viu só que loucura? Então, substantivo, nome das coisas. Bora adiante. Quem é a próxima classe de palavras variáveis que a gente vai ter? Então, é verbo. E o que são verbos? Verbos são todas as palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. Como assim palavras que indicam ações? Palavras que indicam ação. Eu vou à praia,
Eu comprei um salgadinho na esquina, ali no mercadinho da esquina. Eu sou bonito. Mas aí, ó, o sou bonito é o quê? Já é um estado. Então, a gente tem tanto palavras, tantos verbos que indicam ações. Dançar, cantar, correr, pular, comprar. Estados, eu sou, eu existo. Ou fenômenos da natureza. E o que seriam esses fenômenos da natureza? Choveu muito ontem. Ontem estava nublado, nublou, então, escureceu. Todas essas fenômenos da natureza, então, que a gente consegue, então, flexionar como verbo, é um verbo. É uma palavra, então, que indica ou ação, ou estado, ou fenômeno da natureza. Em exemplos, a gente tem o que é existir, sou, chovendo. E as flexões verbais, elas são diferentes das outras palavras variáveis. Elas vão ter algumas coisinhas pequenininhas que vão diferenciar, então, de substantivo e de todas, então, que ficam só na variação entre gênero, número e grau. As flexões verbais vão de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, tanto singular quanto plural. Então, ó, pessoa e número. Então, a gente já vai ter o quê? Gênero, a gente não vai ter, mas a gente vai ter pessoa. Número, a gente vai ter singular, plural. Tempo, a gente vai ter o presente, passado e o futuro. Então, tempo era uma coisa que a gente não via a variação nas outras palavras, mas nos verbos a gente consegue encontrar. O modo, a gente também vai ter o indicativo, subjuntivo e imperativo, e a voz ativa, passiva e reflexiva, que são, então, flexões que só são utilizadas nos verbos. Aí, olha que loucura, né? Aqui a gente tem ó, o verbo vendo, né? Vendo o pôr do sol. Aí vem uma pessoa do além e fala assim, quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Então, o que aconteceu? A gente tem o verbo vendo, mas o verbo vendo não pelo verbo vender, e sim por ver. Então, ó, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Viu só que loucura, né? Como o verbo pode lá, ó, aquele joguinho louco, a gente não sabia que tipo de verbo a gente está falando, então, vamos ficar atento. Verbo, então, palavra que indica uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Depois, então, a gente vai esmiuçar e trabalhar eles individualmente, mas vamos seguir adiante. Próxima classe de palavra variável que a gente também se enquadra, então, como variáveis, que flexionam em gênero, número e grau, é o adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo, então, é a palavra, as palavras, né? A classe de palavras variável, que caracteriza ou atribui qualidades ao substantivo. Então, são todas aquelas palavras que a gente usa, então, para dar essa qualidade ou para caracterizar o substantivo. O substantivo é o quê? Nome. E o adjetivo, o quê? Qualidade, característica. Estamos sempre fazendo essa ligação, então. Substantivo, nome. Adjetivo, as palavras que caracterizam ou atribuem qualidades ao substantivo, ao nome. Tem gente, a gente vai ter exemplo feliz, super interessante, amável, então eu sou feliz, ela é uma menina feliz, essa matéria é super interessante, eu sou uma pessoa amável, uma fofinha, né? E ainda tem aqui esse meme da Jojo Todinho, né? Adoro. Quando eu vou a semana inteira a aula sem faltar. Quero saber aí quem ainda não faltou a aula. Quero saber se todo mundo aí está assistindo todas as aulas do desafio. Vamos acompanhar. Então, ó, meus guerreiros e as minhas guerreiras, então, que não faltaram ainda a semana, então, não faltaram a aula, meus guerreiros, guerreiro e guerreira, então, é o quê? Adjetivo, por quê? Porque eu estou caracterizando o nome. Que nome? O nome de vocês, né? Olha só que loucura, né? Então, ó, guerreira, adjetivo. Qual, então, é a próxima classe de palavra que a gente vai ver? Classe de palavra variável. É o pronome. Mas o que é o pronome? Vamos pensar assim. A gente tem um substantivo, a gente sabe que substantivo é o quê? Substantivo é o nome. Então, é a classe de palavra, então, que nomeiam as coisas, os seres, os objetos e tudo mais. O pronome, vamos pensar então aqui, ó, vamos dividir, ó. Pronome. Então, é a classe de palavra que trabalha em relação ao nome. Qual nome? O substantivo, que a gente já viu. Então, ó, pronome é a palavra ou classe de palavras que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação de pessoas no discurso. Então, a partir do pronome, a gente vai saber, então,
quem é o substantivo que a gente está falando. Por exemplo, eu sou bonito. Mas quem sou eu? Eu sou o Rômulo. Rômulo, então, é o substantivo. E o eu é o quê? O pronome. É o pronome que eu estou utilizando para me referenciar a quem? A uma pessoa. Que pessoa? O Rômulo. Então, é sempre essa ligação. Então, é essa palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Que indica, então, essa relação das pessoas na nossa fala, no nosso discurso. Então, a gente vai ter o eu, a gente vai ter o contigo, a gente vai ter aquele. Então, são todas essas palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Então, que trabalham pronome. Só a loucura, né? Pode flexionar, então, em gênero, número e pessoa. Aí aqui também tem a flexão de pessoa, a mesma coisa lá do verbo, mas só a pessoa. Não tem flexão de modo, não tem flexão de voz, é só então pessoa que tem lá semelhança com os verbos. Aí a gente tem aqui uma tirinha aqui topíssima, ó. Me diga uma coisa. Me aí, só para vocês já dar uma contextualizada para vocês. O me é um pronome. E ele está perguntando assim, ó, me diga uma coisa. Para quem tem que dizer? Para ele. Então, ó, o me tá fazendo então essa substituição a quem? A esse personagem aqui. Então a gente tem aqui, ó, me diga uma coisa. Aí esse espertinho aqui, de óculos, né, branco, carequinha, tá falando assim, o correto é diga-me. Aí a gente vai lá, nas aulas passadas, Romulo, correto é diga-me. Não existe forma correta de falar o português. Todas as palavras que a gente escutou, a gente entendeu é o quê? Bem falado e é correto. Então, ó, esse aqui só tá querendo dar uma de inteligência intelectual das gramáticas normativas do português. Então, correto é diga-me. Correto em relação à gramática normativa, que só é utilizado na variante escrita, pedido de papitó. Então, é diga-me. A gente joga, então, o pronome para depois do verbo. Aí vai lá o infeliz ali. Tá, me desculpe. Ele vai lá e pega o me do mesmo jeito. Então, um pronomezinho me para se referenciar a ele e ainda pede desculpa no final. Aí vai lá de novo, esse maldito branco, o cabelinho aqui de óculos, fingindo inteligente, querendo então corrigir o pobre infeliz, sendo que ele não está falando errado. Correto é desculpe-me. Ó, vai lá, então feliz. E aí o que aconteceu? Esse cara aqui se estressou, por quê? Porque a variação linguística dele, então a forma que ele fala não é errado, e ele faz o quê? Ele usa o quê? Dane-se. Então, vá se danar. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ele coloca, então, o pronome ser. O pronome ser agora não se relacionando a ele, mas sim ao carequinha branco aqui. Então, é sempre essa ligação dos pronomes com as pessoas. O me, então, se fazendo referência a ele, e o se fazendo referência, então, ao branquinho. Aí, o que ele fala? Agora acertou. Então, agora ele, de acordo com a gramática normativa, acertou a colocação pronominal. Ok? Mas depois a gente vai ver pontualmente nas próximas aulas. Mas só para dar um contexto para vocês. Vamos para a próxima classe de palavra variável, que quem é? Artigo. Artigo, não aquele artigo científico que a Bela Gil está falando aqui, ó. Não é esse artigo aqui. Então, ó, não é esse tipo de artigo científico que vocês vão fazer na faculdade, quando vocês entrarem na faculdade. Então, ó, não é esse artigo que a Bela Gil, lindíssima, inclusive adora a Bela Gil, então não é esse artigo científico que a Bela Gil está se referindo. Artigo, né, nas classes de palavras, então, é as palavras que antecedem um substantivo. Então, sempre que a gente utiliza um nome, a gente vai colocar um artigo antes desse nome. Por exemplo, menino. Menino! Mas se a gente vai se referir a ele, a gente vai falar o menino fez tal coisa. Então, ó, é sempre essas palavras então que antecedem os substantivos. Então, se a gente quer saber se a palavra então é um substantivo, a gente vê se antes dele tem um artigo. Não necessariamente todos os substantivos vão ter que então ter esse artigo antecipando ele, mas a partir do artigo a gente já sabe então que é um substantivo a palavra que tem logo a pausa. Então a gente vai ter o, as,
uns, uma. São todas essas palavras, então, que antecedem o substantivo. E, além disso, o artigo não serve só para anteceder o substantivo. Ele serve também para determinar ou indeterminar um substantivo. Então, se a gente tem o Rômulo, a gente está falando, não está falando de qualquer Rômulo, a gente está falando do Rômulo, de mim. Então, Peter Rômulo aqui, ó. Então, o Rômulo. Mas se a gente falar, um Rômulo, que Rômulo a gente está falando? Um Rômulo. Então, faz o quê? Indetermina o substantivo. Se a gente tem, então, o Rômulo, a gente sabe que a gente está falando de um Rômulo específico. Se a gente tem um Rômulo ou uma Ana, a gente não sabe qual Ana, a gente não sabe qual Rômulo a gente está falando. Então, os artigos eles servem, então, tanto para anteceder o substantivo, mas também para determinar ou indeterminar. E tem a flexão de gênero e número, porque não existe flexão de grau para artigo. A gente não tem o minha, oia, ainhas. Então, é só gênero e número. E a flexão de grau cai só para o substantivo. Vamos adelante. Numeral. Então, a última classe de palavras variáveis que a gente vai ver. Então, se a gente pensa em numeral, a gente vai ligar, então, direto a quê? Número. Número. Sempre esqueçam, nunca se esqueçam, então, do acento. Número. Então, se a gente está falando em numeral, a gente está falando de número. Então, são as palavras que indicam, então, posição ou número de elementos. Ou termos numéricos. Então, tudo que tem relação com o número é o numeral. Às vezes vão ser artigos, que a gente vai ter o uma, uns e umas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para saber se é artigo ou se é numeral. Então, sempre pensa, artigo sempre antecede substantivo e indetermina. No numeral, então, é só uma ligação de número e quantidade. Então, indica posição ou número de elementos ou termos numéricos. Exemplos. Primeiro, dezena, dezenas. Então, são todas essas palavras que fazem, então, relação com o número. Top. E vão ter flexão de gênero, número e grau. Primeiríssima, primeirona. Então, vai ter essa flexão de gênero, de número e de grau. Top? Mas agora, então, se a gente já falou de todas as classes de palavras variáveis, agora a gente vai falar de quê? Das outras da classe que faltou, que é a classe de palavra invariável. Olha só que loucura, hein, gente? Fiquem atentos. As classes de palavras variáveis, elas variam em gênero, número e grau. As classes de palavras invariáveis vão variar em quê? Tempo. Exato. Elas não variam. Que loucura. Então, se as classes de palavras variáveis elas vão variar em gênero, número e grau, as classes de palavras invariáveis elas não vão variar. Viu só que loucura? Então, são todas essas palavras que não vão ter flexão nem de gênero, nem de número, nem de grau. Ou seja, elas vão se manter sempre daquele mesmo jeito. Que loucura, né? Então, a gente vai ter, como classe de palavra invariável, a gente vai ter a preposição, que vai ser o quê? Vai ser a palavra que vai ligar dois elementos das orações. Dois, então, termos de uma oração. Então, a gente vai ter aqui, o menino cachorrinho do pug, com você e sem você. O com está ligando, então, eu, com preposição, ligando a quem? Ao você. E aqui, eu, sem você. Saudade de mozão. Então, aqui a gente vai ter a preposição, então, fazendo o quê? Ligando, então, dois elementos. Ou coronavírus. Ligando, então, dois elementos da oração. O eu com você. O eu, então, ele não foi utilizado aqui, mas a gente consegue, então, entender que, é eu com você ou eu sem você. Então, liga, então, são essas classes de palavras que servem, então, para ligar dois elementos de uma oração. Top! A gente vai achar, olha só que loucura, as preposições são classes de palavras invariáveis, mas a gente tem de e a gente tem da, a gente tem do, o telefone do Rômulo,
o lápis da Ana. Aí a gente vai ter o do e o da. Por exemplo, a gente sabe que então todas as preposições elas vão ter, a grande maioria das preposições vão ter essa característica, tá? O que, que a gente vê aqui? A gente vê o e a gente vê o a, a gente vê o do, da. E aí o que, que a gente vai ter? Flexão de gênero, ou dos, das, flexões de número. Mas na verdade, não é a preposição que está flexionando. O que está flexionando é o artigo. Que o artigo, então, se junta com a preposição e se forma, então, uma palavrinha só. Então, sempre que a gente vê um do, um da, um dos, um das, um na, um no, na, a gente vai ter o quê? Uma preposição mais um artigo. E por isso que vai aparecer, então, tem essa flexão. Mas a flexão não está na preposição. Essa flexão está no artigo que acompanha e que se gruda nele. Por isso que a gente vai ter, então, uma maldita da crase. Mas ela não é tão maldita assim. Na verdade, ela é maldita assim porque a gente não fala crase. Se a gente tivesse, então, uma fala diferente, se tivesse algum som diferente quando a gente falar uma crase, ainda tudo bem, ela não seria maldita. Mas ela é maldita assim porque a gente fala e não tem diferença, e por isso que é tão difícil a gente entender o que é crase. Por quê? Porque a crase ela só existe nos textos. Então, o que seria a crase? A crase, então, é a união da preposição a com o artigo a. Então, do mesmo jeito que a gente tem o do, da, a gente vai ter o ao e a gente vai ter o a com crase. Como não tem diferença de som, por isso que é tão difícil da gente entender. Mas não é tão complicado depois que a gente entende, então, as regrinhas da crase. Mas sim, a crase só serve para nos infernizar. Mas a gente só sabe que crase, então, é a preposição a mais o artigo a, como eu tinha comentado para vocês. Vamos, então, para a próxima classe de palavras invariáveis, porque invariáveis, porque elas não variam. Você é louco, né? Vamos adiante. Conjunção. O que a gente tem, então, de conjunção que é diferente de preposição? A conjunção, então, a preposição ela vai unir o quê? Dois elementos, dois termos de uma oração. A conjunção ela vai ligar o quê? Duas orações de mesmo valor gramatical. Então, ela vai juntar duas orações, que essa vai ser a diferença da preposição. Preposição só dois terminhos, dois nomezinhos, e a conjunção, então, vai ligar duas orações. Ou dois termos que têm o mesmo valor gramatical. Que a gente vai entender, então, nas próximas aulas, quando a gente passar, então, conjunção, sobre o que seria, então, essas diferenças entre dois termos que têm o mesmo valor gramatical. Então, essas ligações de duas orações. Então, a gente vai ter de conjunção mas, o portanto, o conforme, que faz o quê? Então, une duas orações. Orações são aquelas frases, então, ligadas com um verbo. Todas aquelas frases que vão ter verbo, tem um verbo na frase, aquela frase é uma oração. Então, só para dar uma contextualizadinha para vocês, antes da gente entender o que seriam orações. Então, orações são todas aquelas frases que têm um verbo dentro. Se tem verbo, já tem uma oração. Se tem mais de um verbo, a gente vai ter o quê? Duas orações. Pessoal, que loucura. Então, ó, conjunção são as palavras que ligam duas orações, ou dois termos com o mesmo valor gramatical. Top! Então, mas o que é isso? Isso só que loucura. Depois a gente vai entender melhor quando a gente se aprofundar nas conjunções. Mas então, conjunção, vocês são essas palavras, essa classe de palavras que ligam então dois termos do mesmo valor gramatical ou duas orações numa frase. Top, pessoal? Vamos adelante. A gente vai ter o quê? A interjeição. Ah, viu só que loucura? A interjeição é a palavra que exprime emoções ou sentimentos. Então, quando a gente fala assim, oi, uhul, e aí, coisinha, alô, socorro, fogo. Então, todas essas palavras que exprimem então uma emoção ou sentimento são chamadas interjeições. São então essas palavras que só de escutar elas a gente já entende o que ela quer dizer. Por exemplo, aqui no exemplo, a gente fala aqui, ó, tchau. Chega de falar tchau. Tchau.
Dá para explicar, por favor? Aí a pessoa vai lá e faz o quê? Tira a frente ali do Google do que é a explicação do tchau. Então, tchau é uma interjeição, até logo, até a vista, substantivo, ou pode também ser um substantivo masculino. Mas então, tchau e interjeição. Então, ó, tchau. Tchau para ti. É uma interjeição. Então, é uma palavra que exprime uma emoção ou um sentimento. Viu só que loucura? Interjeição é uma coisa bem top. Um exemplo de interjeição que a gente tem no Rio Grande do Sul, que essa é uma interjeição que cabe para tudo, é o nosso ba. Ba. Então, ó, para quem é do Sul, ó, a gente tem essa interjeição aqui, que eu estou escrevendo aqui, que é o ba. O ba é uma interjeição que serve para tudo. A gente pode falar ba que feliz, ba para feliz, ba parabéns que ganhou isso, ba pode crer, pode ser uma coisa triste, ba, ba. Pode ser uma coisa tipo que deu merda. Então, o ba é uma interjeição. Então, é uma palavra que exprime emoção, sentimento e serve para tudo aqui no Rio Grande do Sul. Topíssimo. Isso são interjeições. Vamos para a próxima classe de palavra. Invariável. Invariável por quê? Porque não varia. A última, então, advérbio. Advérbio. O que são, então, advérbios? É a palavra ou a classe de palavras que modifica o verbo, o adjetivo ou até mesmo outro advérbio, exprimindo uma circunstância de tempo, modo, intensidade, local, entre outros. Então, vai ser sempre uma palavra que vai estar ligada a outras para quê? Para intensificar, para dar um sentido a mais para essa palavra. Isso são advérbios. Por exemplo, a gente tem assim, a aula do Rômulo é boa. Então, boa, então, adjetivo, então, da aula do Rômulo. A aula do Rômulo é boa. Mas assim, ó, a gente vai colocar um advérbio aqui. Para quê? Para modificar, então, o sentido desse adjetivo. Porque a aula do Rômulo, ela não é só boa, ela é muito boa. Ah, eu tô me passando, né? Que loucura, né? Espero que vocês estejam gostando, né? Que não deixe meu ego inflado. Inflado, né? Inflado é ótimo, né? Inflado, então. Muito boa. Muito boa. Esse muito vai ser um advérbio, porque vai ser essa palavra, então, que vai modificar ou agregar um sentido a mais para outra palavra. Seja um verbo, um adjetivo ou até mesmo um advérbio. Então, muito boa. Vai estar, então, intensificando o adjetivo boa. Vai dizer que ela é muito boa. Ou minha comida é muito boa, porque eu também sou um ótimo cozinheiro. Mentira, de vez em quando fico sempre queimando a comida, né? Uma loucura. Às vezes eu não faço as palavras. Então a gente vai ter, ó, melhor, demais, ali. Com todas essas palavras, então, ali na esquina. Então a gente está fazendo o quê? A gente está usando o advérbio para indicar, para dar essa modificação, deixando uma coisa mais específica. E embora não seja considerado, que seja considerado invariável os advérbios, que eles não vão variar, os advérbios, às vezes, apresentam flexões de grau, que é o comparativo superlativo, e depois a gente vai estudar mais especificamente lá, quando a gente for estudar especificamente a advérbio. Então aqui eu trouxe um memezinho aqui com palavrão, não se avale. Para baralho, não é palavrão, é um advérbio de intensidade. Essa comida tá bom para baralho. O que a gente tem? A gente tem o para baralho, intensificando, então, o sabor da comida. Viu só? Top. Então, advérbio então, são todas as palavras que então fazem essa modificação no sentido das outras palavras. Top, né? Então, vamos adiante. Espero que estejam gostando da aula. Vão aí nos comentários assim, ó. Essa aula tá uma loucura. Como tá me enfiando um monte de conteúdo na minha cabeça, eu não tô entendendo nada. A interjeição, tá? Lembrem, ó. A interjeição, porque tá passando uma emoção. Qual é a emoção? Desespero! Desespero, então, a interjeição. Vamos adelante. Agora, então, que a gente já viu um pouco do que seriam, então, palavras. Palavras, então, são essa unidade mínima que expressa, que tem sentido e significado, que só por ela a gente consegue ter um enunciado, que é diferente tanto de morfema, fonema e tudo mais. Tem uma série de classificações, que são, então, as classes de palavras, que são divididas em duas, variáveis e invariáveis.
E aí as classes de palavras variáveis são aquelas que variam gênero, número e grau. As classes de palavras invariáveis, olha só que loucura, elas não variam. As classes de palavras variáveis, então, vai ser substantivo, verbo, pronome, adjetivo, numeral, artigo. E as invariáveis vão ser o quê? Preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Só que loucura, né? Vamos, então, para uma questãozinha do Enem. Essa questão, ela vai mais além das classes de palavras. Por isso, ó, quero que vocês sejam perspicazes. Então, vou inventar uma palavra nova, né, porque eu não consigo pronunciar essa, para conseguirem acertar essa questão. A gente tem o que aqui? A gente tem uma propaganda de quê? De uma impressora. E aí, o que ela diz? Cópia rápida fácil. Vai ser bom, não foi? O que a gente tem? Ó, vai ser bom, então uma coisa no futuro aqui, não foi? Porque, ó, já foi. Olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem, ó, só a fumacinha, então quer entender que a coisa não tá mais aí. E aí diz assim, empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade de impressão digital do mundo. Parece como falando das aulas, né? Que loucura. Então a gente tem aqui essa propaganda da impressora. E a gente tem a pergunta. Vou passar para lá. Meu computador aqui, dá uma travadinha. E travou. Oi? Okay. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, serviço de impressão, funcionando como estratégia de persuasão, então, para que a pessoa então compre, persuadir a pessoa a comprar, em relação ao consumidor no mercado gráfico. Então, quem tem interesse de comprar uma impressora de ótima qualidade, a melhor qualidade do mundo, né? Um luxo. E aí a gente tem a pergunta. O recurso da linguagem verbal, então, daquilo que está escrito, uia, dei spoiler. Então, o recurso da linguagem verbal, quem viu, viu, quem não viu, parece até a música da Mijoleta, né? Caiu, não vou especificar. Então, o recurso da linguagem verbal, então, tudo aquilo que está escrito, que contribui, então, para o destaque, então, para que tem-se ressalta, então, da rapidez, então, o que a gente vai ter? Então, esse recurso de linguagem verbal que contribui para esse destaque é o emprego do quê? A. Do termo fácil no início do anúncio como foco no processo. B. De adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. C. Das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. D. Da expressão intensificadora, menos do que associada à qualidade. E E. Da locução do mundo associada a melhor, que quantifica a ação. Eu acredito que vocês já tenham visto a resposta. Vou aí ver se vocês já viram a resposta no comentário. Caso vocês não viram, então dê um chute aí, ver qual vocês acham que é a resposta correta dessa pergunta. Vão comentando aí, ó. Lancem nos comentários, caso vocês viram, caso vocês não viram. Vamos lá, que é a resposta dessa questão, que aí depois eu vou explicar então por que essa resposta seria a correta. Então bora aí, respondendo, quero ver nos comentários aqui, ó, a respostinha de vocês. Bora lá. Vou ficar aguardando a resposta de vocês. Então, tô vendo spoiler, então deu para ver a resposta. Então, a resposta correta é a letra C. Mas por que a letra C é a resposta correta? Porque quando a gente tem aqui no enunciado a rapidez, tá? Então a gente está falando aqui da velocidade da impressão, é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado,
funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. Então, o foco, então, dessa propaganda é o quê? A velocidade da impressão. Cópia rápida e fácil. Vai ser bom? Não foi? E a pergunta é, o recurso da linguagem verbal, então daquilo que está escrito na propaganda, que contribui para esse destaque do quê? Da velocidade, então, da impressão, da cópia, no caso, é o emprego do quê? Do termo fácil no início do anúncio como foco no processo. Por que essa daqui é considerada errada? Porque não é o foco no processo, é o foco no quê? Na rapidez. E não é pelo fácil, é pela velocidade. Como é que a gente consegue entender essa velocidade? Aí na B, a gente tem de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. A gente não está falando da nitidez da impressão. A gente está falando o quê? Da velocidade, então, da cópia. Na letra D, a gente vai ter da expressão intensificadora menos do que, associada à qualidade. Mais uma vez, a gente não está falando da qualidade, a gente está falando que é da rapidez do processo. E na letra E, da locução do mundo associada a melhor. Então, o melhor do mundo, que quantifica a ação. Mas a gente não está falando da ação em si, a gente está falando que da rapidez. Por isso que a resposta correta, então, vai ser a letra C. E por que a letra C? Das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. Então, a gente está falando que dos verbos. Mas por que do futuro e do pretérito? Vamos entender melhor aqui. A gente tem aqui, ó, cópia rápida e fácil. Vai ser. A gente tem uma locução aqui de dois verbinhos, vai ser. Isso aqui a gente vai ter no futuro. Fute. E a gente depois vai ter o quê? Não foi no passado. O pretérito. Tá. Com S, mas é passado, tá, gente? O que a gente tem? Vai ser bom no futuro, quer dizer que a coisa vai acontecer. E aí, do nada, o que acontece? Já aconteceu, não foi. Então, aqui, ó, já foi. Aqui tá a cópia, ó, aqui já saiu a cópia correndo. Então, essa questão da velocidade, da rapidez, então, da cópia rápida, é em relação que ao verbo, então, a locução verbal, então, no futuro vai ser, e depois o passado, quer dizer que a coisa já aconteceu. De tão rápido, a coisa já aconteceu. Então, por isso que a resposta vai ser a letra B. Topíssimo, pessoal. Então, eu só dei uma contextualizada aqui com vocês do que seriam, então, cada classe de palavras. E ainda trouxe aqui uma questãozinha então, para a gente entender melhor cada coisa. Agora a gente vai tentar, então, nesses minutinhos que a gente sobrou, se aprofundar então, um pouquinho em uma das classes de palavras variáveis, que é o substantivo. O substantivo, como a gente já viu então na aula, vão ser então todas as palavras vão fazer o quê? Que vão nomear as coisas. Então, tudo que é nome é substantivo. Então, tudo que tem relação ao nome, então, tudo que então nomeia as coisas, os objetos, os seres, os fenômenos, tudo então é um substantivo. É o quê? O nome da coisa. Os substantivos vão ter duas classificações, que vão ser as primeiras, que são os substantivos comuns, e os substantivos próprios. Qual a diferença entre os substantivos comuns e os próprios? O que são os substantivos comuns e o que são os substantivos próprios? Os substantivos comuns, como a própria palavra diz, são todos aqueles nomes, então substantivos, nomes, que fazem referência ao quê? A um certo grupo de coisas, a um certo grupo de elementos, a uma certa espécie. Então, são substantivos que englobam, então, todos os seres ou todas as coisas, então, do mesmo jeito. Por exemplo, a gente tem o quê? Mesa. A gente tem o substantivo mesa. 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 A gente tem o substantivo mesa. Agora eu quero que vocês pensem aí que coisa vem na tua cabeça quando a gente fala em mesa.
Mesa, a gente consegue entender que a mesa pode ser, então, uma coisinha reta, que a gente coloca o nosso notebook, que a gente escreve, que a gente come, que a gente faz comida. Então, mesa vai ser, então, tudo aquilo relacionado, então, na cabeça da gente do que possa ser uma mesa. Porém, quantos tipos de mesas a gente tem? A gente tem a mesa de jantar, a gente tem a mesa de computador, a gente tem mesa de madeira, a gente tem mesa de ferro, a gente tem mesa quadrada, a gente tem mesa retangular, a gente tem mesa redonda. Então, o que acontece? Mesa vai ser um substantivo comum. Por que comum? Quando a gente pensa em mesa, a gente pensa em vários tipos de mesa. Não é uma coisa própria, não é uma coisa específica, não é uma mesa específica. A gente está falando mesa, mesa no geral. Então, por isso que mesa é um substantivo comum. Então, substantivo comum são todas aquelas palavras, aqueles substantivos, aqueles nomes, então, que nomeiam um grupo de coisas, um grupo de pessoas, uma certa espécie, um certo tipo de coisa. Por exemplo, substantivo comum, pessoas, as pessoas, a pessoa. Então, é uma coisa que a gente não sabe, é uma coisa muito geral. Quando a gente fala das pessoas, a gente não está falando de pessoas específicas, a gente está falando, então, de um grupo, de uma espécie, de uma quantidade de gente. Mesma coisa, cachorro. Cachorro é um substantivo comum. Por quê? Porque engloba vários tipos de cachorro. Não é só qualquer cachorro. Eu tenho lá minha cadelinha que está na rua, que está latindo ali para mim, que é o quê? Cadela também é um substantivo comum. Mas se eu falo a Maia, que é o nome da minha cadela, então já é uma coisa diferente. O nome Maia, então o substantivo Maia, não é um substantivo comum. Porque quando eu penso então em Maia, eu já penso em quem? Na minha cadela. Não é uma coisa minha específica. E só o nome Maia me remete então a uma coisa só, que é o que? A minha cadela. Então, Maia vai ser um substantivo próprio. Então, é um nome de uma coisa ou de um indivíduo especificado propriamente para eles. Então, vai ter o Rômulo, Rômulo Jandsdil, vai ter a Ana. Então, vão ser substantivos que vai se referenciar a uma coisa só. Quando a gente pensa nesse nome, a gente só pensa em uma pessoa. Quando a gente fala esse nome, quando a gente fala esse substantivo, sai da nossa boca já pensando em uma coisa só. Então, essa é a diferença então, entre substantivos comuns e substantivos próprios. Ok, pessoal? Vamos adiante. A gente ainda vai ter como substantivos concretos, substantivos abstratos e os substantivos coletivos. E olha só que loucura. Quando a gente pensa, então, substantivo comum e próprio, o substantivo ele pode ser ou comum ou próprio. Mas o substantivo ele pode ser comum e concreto, comum e abstrato. O substantivo pode ser próprio, concreto, próprio e abstrato. Então, só essa relação, então, substantivo comum e próprio tem, então, essa diferença direta. Substantivo concreto e abstrato também. Mas o que seria, então, substantivo concreto e substantivo abstrato? Vamos pensar sempre na palavra. Quando a gente vê, então, concreto, a gente já pensa em quê? Uma coisa concreta, uma coisa física, uma coisa que eu consigo enxergar, uma coisa que eu consigo pegar. Ó, peguei o meu creme de cabelo, ó, creme de cabelo. Creme de cabelo é um substantivo concreto. Por quê? Porque eu consigo pegar. Eu consigo ver, enxergar, ó, aqui, ó, não vou fazer propaganda porque não me patrocinam, tá? Então, ó, eu consigo ver, eu consigo enxergar, eu consigo pegar. Então, são todos aqueles substantivos de coisas, então, que existem, que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar, que a gente consegue pegar. O substantivo abstrato já é uma coisa abstrata, olha só que loucura, né? Concreto é uma coisa concreta, abstrato é uma coisa abstrata. O substantivo abstrato são todos aqueles nomes de coisas que dependem de alguém ou de alguma coisa para existir. Por exemplo, a saudade que eu tenho de sair para a rua, badalar, ver gente. A saudade. Eu consigo pegar a saudade? Não. Eu só consigo sentir saudade. Sinto saudade, mas não vou chorar aqui porque não é o foco da. Então, saudade, então, é um substantivo abstrato. Por quê? Porque depende de mim.
Depende de eu, como ser humano, sentir para falar, entendeu? Só existe, então, no momento da fala. Então, saudade, saudade é um substantivo abstrato. Por quê? Porque eu não consigo pegar a saudade. Quem dera pegar a saudade e abraçar ela. My only friend, hello darkness. Então, são todos esses substantivos abstratos, são todos aqueles que dependem de alguma ser, de alguma coisa, para existir. O pensamento, consigo pegar o pensamento? Não, o pensamento é na minha cachola. E ele ainda não está especificamente dentro da minha cachola. É diversas coisas, ciclos químicos, locais da vida, para ele funcionar, para ele existir. Então depende de mim para rolar um pensamento, para rolar um estudo. E a gente também vai ter substantivo coletivo. O que é um substantivo coletivo? Substantivo coletivo vai direto, então tem uma relação direta com a flexão, então com a variação de número. Que a gente vai ter, então, dois tipos de variação de número. O que? O singular e o plural, como a gente viu no início da aula. Substantivos coletivos são aqueles o quê? São substantivos, são palavras, são nomes, que vão estar no singular, mas vão ter ideia de plural. Então, quando a gente se refere, quando a gente fala esse nome, quando a gente fala esse substantivo, então vai estar no singular, então não vai ter um Szinho no final, porém vai ter ideia de mais do que um. Por exemplo, a gente tem a abelha, a gente tem as abelhas. Então, a abelhinha, uma só abelhinha, tá? Quando a gente tem as abelhas, então a gente já tem várias abelhas, mas eu não estou falando de algumas abelhas, estou falando de muitas abelhas. Então, eu estou vendo o quê? Um enxame de abelhas. Então, enxame é um substantivo coletivo. É uma palavra no singular que, então, tem um significado no plural. O enxame de abelhas. O enxame. Então, uma palavra no singular que tem ideia de plural. Ih, gente, já passamos do tempo. Olha só que loucura. E eu tive uma leve impressão de que eu tentei, então, ser engraçado. Vocês não gostaram, ou acharam engraçado, não sentiram, então... Espera aí no comentário se vocês tenham gostado, se tenham achado engraçado a minha aula, foi produtivo e tudo mais. Então, eu tive essa só leve impressão de que você tentou ser engraçado, né? Poxa, Drauzio Varela, que função, né? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Boa noite para todos e bons estudos. Sigam, então, assistindo as aulas do desafio. Por hoje é só. Amanhã, então, às 18 horas, teremos mais uma aula. E amanhã, às 19h15, teremos uma aula fantástica de literatura. Então, acompanhe com a professora Gabriele. Então, vamos lá. Boa noite, bons estudos. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem, então, enviar por e-mail ou para mim. Então, esse que está na tela aqui, ó, p.como.dio@gmail.com, ou para a Profiana, que está acompanhando com vocês nos comentários, então, anaschneider.work@gmail.com, ou se vocês quiserem, vocês podem, então, me seguir e me chamar no Instagram do Teacher Romulo e no Facebook Teacher Romulo também, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram me perguntar, tudo mais. Só então seguir lá no Instagram, mandar uma mensagenzinha, ou me seguir no Facebook, mandar uma mensagenzinha, que inclusive nesse mês ainda vai rolar umas coisas novas, umas novidades que depois vou passar para vocês. Ok, pessoal? Um beijo, deixa eu interromper aqui. Então, ó, um beijo para todos, uma boa noite, uma boa janta para quem não jantou. Inclusive agora, ó, tem que fazer janta, ó, correndo aqui, ó. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isto. E tchau, tchau. Até mais.